Quais são as armadilhas que te impedem chegar à concessão da aposentadoria rural em 2022 no INSS? Este é o tema deste vídeo. Então vem comigo aprender todas as armadilhas que você pode cair ao solicitar a aposentadoria rural no INSS. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifique INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E hoje, especificamente, eu vou simplificar para você a aposentadoria rural em 2022. Eu vou dizer as principais armadilhas que o segurado do INSS pode cometer no pedido da sua aposentadoria no INSS. Mas antes, eu já te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, pois aqui você encontra conteúdo sério que realmente é pensado para ajudar você na sua caminhada. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo, pois isso ajuda a divulgar esse meu trabalho para cada vez mais pessoas. Inicialmente, eu queria explicar que para pedir aposentadoria rural no INSS em 2022, existem diversos fatores que devem ser analisados no pedido da aposentadoria rural. Não significa dizer que só o segurado tendo provas ele vai conseguir o benefício. Não significa dizer que o segurado não tendo vínculos urbanos no CNIS ele vai conseguir o benefício. Não significa dizer que o segurado preenchendo somente a autodeclaração da forma correta ele vai conseguir o benefício. Para conseguir a concessão de qualquer benefício rural, inclusive da aposentadoria rural, existe uma série de fatores que devem ser analisados, não só pelo segurado, mas também pelo profissional que trabalha na área. E essa análise desses fatores que levam à concessão é que vão fazer com que o profissional se destaque e realmente consiga a aposentadoria deste cliente no INSS já em 2022. A primeira armadilha que o segurado do INSS pode cair ao solicitar o benefício da aposentadoria rural em 2022 é quando ele vai solicitar essa aposentadoria não ocorrer a análise do CNIS da forma adequada. O que é o CNIS? O CNIS ele é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, ou seja, ele é um histórico onde contém ou é para conter, na realidade às vezes não contém, mas ele é para conter todo o histórico laboral daquele cliente, é para conter o período de atividade vinculada a alguma empresa, é para conter o período de atividade vinculada a regime próprio, é para conter períodos vinculados a prefeituras, é para conter períodos de segurado especial, depois do cadastro do segurado especial provavelmente vai conter. Atualmente ele ainda não contém, mas a perspectiva do governo é que realmente seja feito esse cadastro do segurado especial e todos esses segurados especiais já vão, as suas informações de que realmente ele é um segurado especial já sejam migradas para o INSS. Apesar disso atualmente ainda não ser uma prática frequente, não ser uma prática real, na realidade é essa. Então, antes de solicitar a aposentadoria rural no INSS, deve ser feita a análise completa do CNIS do segurado do INSS. O CNIS, ele é a alma do processo previdenciário. Ele é importante não só para a concessão dos benefícios urbanos, mas ele é importante também para a concessão dos benefícios rurais. Então, quando o profissional ele sabe identificar que tipo de vínculo irá impedir do segurado ratificar o período rural, ele já se torna diferencial. Por quê? Porque ele deve saber qual o período de vínculo que deve ou não ser informado para que o INSS homologue ou ratifique ou não esse período. Na realidade, sempre o que o segurado quer ou que o profissional quer é que o INSS ratifique esse período, que confirme esse período que você vai declarar lá na autodeclaração do segurado especial. Então, a primeira armadilha que se chega ao solicitar a aposentadoria rural é você solicitar de qualquer forma esse benefício, não fazer análise completa do CNIS, não saber identificar qual é o tipo de vínculo urbano que vai prejudicar a concessão da aposentadoria rural no INSS, não saber identificar corretamente
qual período o segurado é urbano e qual período o segurado é rural. Lembrando que para conseguir a aposentadoria rural, o segurado ele deve obrigatoriamente cumprir a carência de 180 meses, ou seja, ele tem que ter obrigatoriamente 180 meses de período rural. Então, ele pode ter vínculos urbanos no seu histórico do CNIS? Pode, mas quando você retira esse vínculo urbano, ainda existe tempo suficiente de período rural ao ser autodeclarado, e é esse tempo de pelo menos 180 meses que vai fazer com que o benefício seja confirmado pelo INSS. Então, saber analisar o CNIS da forma correta é uma armadilha que o profissional ou segurado pode cair se não for feita antes da solicitação do pedido da aposentadoria rural no INSS. Uma segunda armadilha é o segurado ou profissional não saber identificar corretamente quando a atividade do segurado é em regime de economia familiar e quando aquela atividade é em regime de economia individual. Essa é uma armadilha bastante frequente, que quando o profissional ele não sabe declarar quando aquele período determinado é em regime de economia familiar ou quando aquele período tem que ser em regime individual, se ele não declarar da forma correta, pode fazer com que todo o processo caia por água abaixo. Por quê? Porque uma informação prestada de forma incorreta vai fazer com que descaracterize todo aquele período que você vai autodeclarar, principalmente para o benefício da aposentadoria por idade rural. Por quê? Porque para o benefício da aposentadoria rural precisa-se de muito tempo, precisa-se de pelo menos 180 meses. E às vezes é autodeclarado um período bem grande. E esse período grande, se você não o identificar da forma correta, se você identificar que ele é em regime de economia familiar, quando na verdade ele é em regime individual, vai fazer com que esse segurado ele perca o benefício por uma simples informação que não foi preenchida da forma correta. E aí você pode dizer, mas eu não posso preencher uma segunda autodeclaração dizendo o contrário. Você até pode, porém, essa informação vai divergir, porque como é que você faz uma autodeclaração, o segurado faz uma autodeclaração e logo em seguida já faz outra com informação completamente divergente? Aí vai ocorrer a divergência de informações. E aí tem que se prestar muita atenção, porque se não houver uma justificativa plausível, esse benefício ele vai ser indeferido devido à divergência de informações que foram apresentadas ao INSS. E chegamos agora à terceira armadilha que o segurado pode cometer no momento do pedido da aposentadoria rural no INSS. E essa informação é a seguinte, essa armadilha é a seguinte, é o profissional ou o segurado não saber identificar quem pode integrar o grupo familiar desse segurado e quem não pode integrar o grupo familiar desse segurado para fins do benefício da aposentadoria por idade rural no INSS. Quando o profissional ele sabe identificar corretamente todos os membros que podem sim fazer parte do grupo familiar e que vão ajudar esse segurado, vão fazer com que apresente mais provas junto ao INSS, vão fazer com que aquele período que você pretende que o INSS confirme seja mais robusto, vai ser a identificação correta desses membros. Às vezes você vai identificar, o segurado identifica um membro que atrapalha todo o processo dele. Às vezes tem algumas provas que realmente podem confirmar aquele período, mas a partir do momento que você informa na autodeclaração um membro que não poderia ser informado, ele vai prejudicar toda a análise, porque esse membro que foi informado de forma incorreta, ele vai muitas vezes descaracterizar toda a família, inclusive aquele requerente. Então é importante, muito importante saber realmente quem é que integra esse grupo familiar. Naquele item que tem os integrantes do grupo familiar ali, é a parte onde você vai informar para o INSS quem é que realmente faz parte daquela família, quem está trabalhando ativamente. Pessoas que não possuam vínculos que podem comprometer a análise desse benefício rural, ou seja, que podem descaracterizar esse segurado especial. E é neste momento que o servidor, que o INSS, ele vai verificar se realmente foi identificado os componentes corretamente, se não foi identificado os componentes corretamente. E isso tem tudo a ver com a utilização das provas rurais. Por quê? Porque quem você vai identificar naquele item dos componentes do grupo familiar, você pode utilizar provas em nome de qualquer uma daquelas pessoas que você vai identificar.
Só que do mesmo jeito que isso pode beneficiar, isso pode também prejudicar toda a análise do benefício. E às vezes o segurado ele diz, mas o meu processo ele tinha muitas provas, mas mesmo assim o INSS negou. E pode ser que o INSS tenha negado a partir dessa informação incorreta que você apresentou lá nos componentes do grupo familiar. Você apresentou um componente que descaracterizou todas as outras pessoas e mesmo tendo prova, se você apresenta um componente familiar que vai descaracterizar, o benefício vai ser negado. Por quê? Porque todo mundo foi descaracterizado da condição de regime de economia familiar, ou seja, da condição de segurado especial. Então, essa parte ela tem que ser bastante analisada pelo profissional e também pelo segurado. Agora sim, o segurado, ele é difícil ele montar, ele ter o conhecimento suficiente dessas informações. É muito mais fácil o profissional ter esse conhecimento. Por quê? Porque ele está ali no dia a dia solicitando aqueles benefícios, ele já sabe, ou vai aprendendo pouco a pouco o que o INSS considera, o que o INSS desconsidera. A partir do momento que ele vai estudando, que ele vai pegando aquela prática, é que ele vai aprendendo essas nuances da prática realmente previdenciária daquele dia a dia. E agora a gente chega na quarta armadilha que muitas vezes os segurados eles enfrentam a solicitar a aposentadoria rural no INSS. Existe um documento que é a autodeclaração do segurado especial. Ele é um documento obrigatório nos benefícios rurais. E a aposentadoria rural é um benefício rural. Portanto, todo pedido de aposentadoria rural do segurado especial deve conter obrigatoriamente a autodeclaração do segurado especial. Se não for apresentado esse documento, vai ser feita a exigência para que o segurado apresente esse documento. Por quê? Porque a partir de 2019 foi definido por meio do ofício circular número 46 de 2019 que os segurados especiais eles devem eles mesmos se autodeclararem como segurado especial. Então, eles devem informarem para o INSS qual o período que eles são ou que eles exerceram a atividade de segurado especial. Não somente informar, como também comprovar. Mas a autodeclaração ela vai ser o documento que vai informar para o INSS os períodos que esse segurado do INSS ele exerceu a atividade de segurado especial durante toda a sua vida. Então, em todos os processos vai ter que ter autodeclaração? Vai. Porém, a autodeclaração ela foi pensada para realmente caracterizar esse segurado como segurado especial. E lá tem informações fundamentais que vão caracterizar o segurado ou que vão descaracterizar o segurado. Porque uma vez que o INSS ele pergunta informações que podem caracterizar, se essa informação for preenchida de forma inadequada, no lugar de caracterizar, ela vai descaracterizar esse segurado especial. Então, essa é uma armadilha que é talvez aqui os segurados mais cometem, que é preencher a autodeclaração de qualquer forma, sem realmente fazer uma análise detalhada conforme a história de vida desse segurado, conforme o CNIS do segurado, conforme o CNIS de todos os componentes do grupo familiar, conforme as informações que estão contidas lá, elas podem caracterizar o segurado, mas também elas vão descaracterizar cada tópico daquele. Ele contém uma informação suficiente, vai caracterizar ou que vai descaracterizar. E muitas vezes o que acontece? O segurado, ele possui diversas provas, possui muitas provas, vocês conhecem como provas, né? Mas as provas atualmente elas são conhecidas como instrumentos ratificadores. Mas a gente fala prova porque é mais fácil todo mundo entender. São as provas rurais. Então, essas provas, mesmo que o segurado ele apresente muitas provas, se você preenche uma informação de qualquer item lá, da autodeclaração de forma incorreta, você pode levar o processo por água abaixo. Por quê? Porque uma informação errada ou informação equivocada, ela pode fazer com que esse segurado ele seja descaracterizado da condição de segurado especial. Então, mesmo que ele apresente a prova, ele diz para o INSS que ele não tem aquela informação que é segurado especial, ele vai ser descaracterizado, mesmo ele tendo prova, certo? Portanto, este é um erro, talvez o mais grave, ou talvez é a armadilha mais comum que os segurados passam no dia a dia. Por quê? Porque a autodeclaração, ela contém informações bastante técnicas que realmente aquelas pessoas que são leigas no assunto vão ter dificuldade de preencher
este documento da forma adequada. Então, tem que se ter muito cuidado na análise da autodeclaração ou no preenchimento dessa autodeclaração. E não basta você preencher de qualquer forma essa autodeclaração. Essa declaração não, você vai ter que estudar quais são os requisitos necessários para a aposentadoria, qual o período do CNIS que vai descaracterizar aquele segurado. É aquele período em regime de economia familiar, você deve declarar que é em regime de economia familiar. Lá embaixo tem informações importantes sobre os documentos da terra que vão vincular esse segurado àquela terra que ele trabalhou, se no caso ele for agricultor. Porque existem 3 tipos de autodeclaração. Tem a autodeclaração do segurado especial rural, tem a autodeclaração do segurado especial seringueiro ou extrativista vegetal, que são aquelas pessoas que trabalham através da extração do látex, da seringa, em terras que são de desenvolvimento sustentável. Então, devem preencher a autodeclaração do seringueiro extrativista vegetal, principalmente lá na região amazônica, naquelas regiões ali da região amazônica em si. E, além disso, tem a autodeclaração do segurado especial pescador artesanal. Então, essas 3 autodeclarações, elas podem caracterizar, sim, o segurado como segurado especial, mas deve-se ter um cuidado com relação ao preenchimento dessa autodeclaração. Preencher da forma correta, informando de ponto a ponto realmente o que caracteriza aquele segurado, conforme a realidade que o segurado convive, mas também sabendo o que pode ou não caracterizar esse segurado como segurado especial. Então, tem que fazer todo esse quebra-cabeça para fazer a análise correta, para se colocar lá na autodeclaração os períodos corretos de segurado especial. Portanto, essas são algumas das armadilhas que o segurado ou profissional pode cometer ao solicitar a aposentadoria rural no INSS em 2022. Tem que se ter muito cuidado em todas essas armadilhas. Por quê? Porque qualquer uma delas pode levar ao indeferimento do benefício. O que é que vocês querem? Que realmente esse benefício seja concedido no INSS. Não precisa desse segurado ir para a junta de recursos, porque a gente sabe que vai demorar muito mais. Não precisar desse segurado ir para a justiça, porque muitas vezes a posição da justiça é muito pior do que a posição do INSS, principalmente depois de 2019, depois do surgimento do ofício circular número 46 de 2019, quando você sabe preencher os documentos da forma correta, como você sabe selecionar aqueles documentos que realmente vão ajudar o segurado do INSS, o processo ele é feito de uma forma consciente e realmente você tem certeza, quando você solicita aquele benefício, que aquele benefício já vai dar certo no INSS. Então, eram essas as principais informações. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Se deseja se conectar comigo, você pode me seguir lá no @simplificainss. Lá eu dou dicas diárias sobre o direito previdenciário também. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pois aqui você encontra conteúdo que realmente pode transformar a sua vida, pode te ajudar a resolver o problema que você tem junto ao INSS. E tchau, tchau, e até o próximo Simplifica INSS.